Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Essa é a videoaula, a primeira videoaula que vai ser apresentada para vocês. Devido à dificuldade da pandemia, a escola não pôde apresentar as aulas presenciais, como foi explicado no primeiro vídeo. A gente vai dar continuidade no módulo de vocês, que é o módulo de departamento pessoal, tá? Eu vou utilizar aqui o PowerPoint. Essas aulas vocês vão receber em slide através do PowerPoint, mas eu também vou utilizar aqui como sendo material de apoio para eu poder apresentar as aulas de vocês, tá bom? Então, se eu olhar aqui pro lado é porque eu tô no PowerPoint para ver qual é o conteúdo que a gente vai passar, tá bom? Então, o conteúdo da aula de hoje vai ser documentos para admissão, que são os documentos que o colaborador apresenta no momento da admissão. Então, tá lá na apostila de vocês, página 202. Vocês podem acompanhar a matéria por lá, tá? Podem copiar esse conteúdo do slide no caderno, como vocês costumam fazer. E no final da aula eu vou passar a atividade que vocês vão fazer para nota, tá bom? Então, documentos para admissão. É uma aula bem teórica, bem burocrática, que alguns funcionários às vezes não entendem, tá? Mas que eles teriam que entender que documentos que servem para admissão não é só documento para a organização da empresa, tá? Não é só uma burocracia que a empresa exige sem fundamento. Os documentos que são solicitados no primeiro dia da admissão do colaborador são tanto para respaldo da empresa, que vai registrar esse colaborador em todos os âmbitos municipais, estaduais e federais desse funcionário, assim como para o colaborador também ter ciência de que ele vai estar registrado, vai estar recebendo os benefícios dele, salário, 13º, férias, salário família, aposentadoria no final dos 35 anos trabalhados. Então, é para que ele possa ter todos esses direitos reservados, tá? Então, não é um documento que é solicitado sem critério. Ele tem algum fundamento e é importante que os colaboradores entendam que é importante levar tanto a cópia quanto a via original no primeiro dia da admissão, tá? Então, não é uma burocracia sem fundamento. É uma burocracia que é necessária para que o funcionário possa ser registrado na organização e em todos os órgãos competentes, como o Ministério do Trabalho e INSS, tá? Então, vamos lá. Aqui no nosso primeiro slide eu vou falar um pouquinho sobre quais documentos são esses e vou explicar um pouquinho sobre a importância de cada um deles, tá? Então, quais são os documentos? Carteira de trabalho, que é a CTPS, aquela azulzinha que a gente tem, a maior parte de quem é mais velho tem ela fisicamente. Os mais novos não vão ter a carteira profissional impressa, tá? Atualmente a modalidade da carteira profissional é digital, onde cada funcionário que precise ser registrado vai ter que ir até um posto do Ministério do Trabalho, solicitar a via de preenchimento, vai fazer um questionário socioeconômico pela internet e através desse questionário respondido, automaticamente vai ter a liberação da sua carteira digital através de um usuário e senha. Esse usuário e senha que vai ser apresentado para a empresa para ela poder preencher online a carteira de trabalho dos colaboradores, tá? Essa modalidade é uma modalidade muito boa. Muita gente não gosta da carteira profissional física porque perde, porque ela amassa, né? Às vezes você esquece esse documento na sua gaveta, nem sabe que você tem ele e mal cuidado desse documento pode gerar perda, pode gerar rasgar. Com a carteira digital, essa modalidade mais moderna, acabou esse problema, né? Acabou porque você tem o documento lá, a empresa vai fazer o preenchimento e não tem problema de perder ou de rasgar ou de acontecer qualquer danificação com a sua carteira, tá? Então, para os mais novos, saibam que a modalidade atual é a carteira digital. Para quem já tem a carteira profissional impressa, a empresa vai solicitar a carteira profissional, a original, a via física, e vai pedir uma listagem de cópias de algumas páginas. Que páginas são essas? Geralmente são a primeira página, onde tem a foto e o nome e a assinatura do funcionário. A página onde tenha a contribuição sindical, as férias, onde tenha as anotações de evolução de cargo, de salário, tá? Então, são algumas páginas que ela vai descrever nessa folha quais você deve levar as cópias, tá? Não são todas as páginas da carteira, somente algumas. Que mais? Atestado de saúde ocupacional, que é a ASO. O atestado de saúde ocupacional, a empresa vai indicar um médico que pertence a uma clínica, a empresa vai custear esse atestado, esse exame médico, tá? O funcionário vai até essa clínica, vai fazer um exame admissional, onde comprove que ele está apto a trabalhar naquela função,
tá? Então, vai fazer exame médico, como exame oftalmológico, de vista, auditivo, onde ele vai fazer algum tipo de exame toxicológico, de sangue, vai fazer exame como ressonância, raio-x. Para as mulheres, às vezes eles podem pedir exame de gravidez, que é o exame de sangue que comprove que a mulher não está grávida, tá? Para quê? Para garantir que esse funcionário, quando ele seja contratado, ele não tenha nenhuma doença pré-existente, tá? Porque a empresa pode se respaldar de possíveis processos trabalhistas futuros desse colaborador, tá? Então, a empresa já faz esse exame admissional para isso, para evitar que o colaborador, quando se desligar da empresa, venha processá-la por alguma doença que ela já tinha antes mesmo de ser contratado, tá? A gente vai ver que o exame, o atestado de saúde ocupacional, ele também pode ser exigido em outros momentos, como sendo no exame periódico ou no exame demissional. Então, a empresa pode pedir, por exemplo, depois de 2 anos de novo esses mesmos exames, e depois, quando o funcionário vier a ser demitido, ele faz uma nova batelada de exames para ver se ele não adquiriu nenhuma doença no decorrer da sua função, tá? Título de eleitor. Para os maiores de 18 anos, é obrigatória a apresentação do título de eleitor para que a empresa possa verificar se você não tem nenhuma pendência no cartório eleitoral, tá? Se não está pendente com nenhuma votação, não tem nenhuma multa a pagar, tá? Então, a empresa vai pedir o título de eleitor para fazer essa verificação. Certificado de reservista ou alistamento militar. Para os homens, é importante apresentar se alistou para o exército e está à disposição do exército, ou então se já pediu a baixa do exército, que seria reservista, tá? Porque a empresa precisa saber se esse funcionário foi alistado, se a qualquer momento o exército chamá-lo, se ele não vai precisar servir as Forças Armadas. Se ele já deu baixa, a empresa vai pedir o reservista, que seria a exclusão desse alistamento militar, tá? Que para os homens é obrigatório. Vamos lá. Próximos documentos. Só um minutinho. Aí, gente. Não tá abrindo o próximo slide. Aí. Certidão de nascimento, casamento ou RG. A certidão de nascimento, casamento ou RG é uma ou outra, tá? Não necessariamente vão pedir as 3. Por quê? A certidão de nascimento, ela é somente para os solteiros, tá? Porém, se você tem o RG, não tem necessidade de você apresentar a certidão de nascimento. Somente o RG já é válido. Para os casados, a certidão de casamento já é superior ao RG. Então, pode ser que a empresa só peça a certidão de casamento, tá? Para comprovar que você tem um casamento, uma união estável, e a sua esposa, por exemplo, pode fazer parte do seu seguro-saúde, do seu seguro dentário, tá? Vai ser sua beneficiária nos planos que você venha a contratar. Tá? Então, geralmente para os casados a certidão de casamento, para os solteiros o RG, tá? CPF, apresentação da via original e de uma cópia também da frente e do verso do CPF, para verificar, por exemplo, a sua inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, que é a sua certidão de inscrição no seu contribuinte, tá? Então, SIC ou CPF é obrigatória a apresentação original e cópia também. Documento de inscrição no PIS. Esse documento muita gente tem dúvida. Que documento que é esse? Que número que é esse? Quem faz essa inscrição? Na verdade, não é um documento que o colaborador tem que correr atrás, tá? É a empresa que vai fazer a inscrição dele no PIS na primeira empresa que ele trabalhar. Então, se você já trabalhou registrado, você já tem o número de inscrição no PIS anotado na sua carteira de trabalho ou então através de um cartão de inscrição do PIS. Esse número, ele é vitalício. Para qualquer empresa que você vier a trabalhar, vai ser esse único número que já foi inscrito na primeira empresa que você foi registrado. Então, não precisa que haja uma nova inscrição. A primeira empresa que você trabalhar vai encaminhar uma via de um questionário para a Caixa Econômica. Lá você vai fazer essa inscrição no PIS e volta com esse número da Caixa Econômica para ser registrado na sua carteira, tá? Fica anotado na sua carteira e vai ser utilizado esse número para o resto da sua vida trabalhada no Programa de Integração Social, que é o PIS, tá? Cópia da certidão de nascimento para os filhos menores de 14 anos. Então, todos os funcionários que tenham filhos menores de 14 anos têm que levar a certidão de nascimento para comprovar que esse filho tem vínculo com ele, que vai fazer parte, por exemplo, do plano médico, do plano odontológico, que vai receber salário família, que venha receber, por exemplo, auxílio creche, tá? Que seria um valor que a empresa paga para esse funcionário custear a educação do filho, tá? E a certidão, a cópia do cartão de vacinação ou a carteira da criança. O
que também é para comprovar que esse funcionário tá mantendo a saúde do seu filho, tá vacinando direitinho, tá levando ao pediatra, tá tudo certo com essa criança, a empresa só colabora e só contribui com o salário família mediante a apresentação da carteira de vacinação ou o cartão da criança. Algumas cidades têm aquela carteirinha verde, tá escrito cartão da criança, ou então a carteira de vacinação, e é importante estar junto com a certidão de nascimento desse filho, tá? Tem crianças menores que já tem RG, já tem CPF, tem empresas que vai pedir, ao invés da certidão de nascimento, o RG e o CPF do filho, tá? Para comprovar também, porque lá também aparece a filiação. Então, dependendo de qual documento a criança tenha, pode ser a certidão de nascimento mais a carteirinha de vacinação, ou então o RG e CPF mais a carteirinha de vacinação, tá? Comprovante de endereço, tá? Importante saber que o comprovante de endereço tem que ser no nome do colaborador ou no nome do cônjuge, esposa ou esposo, ou pai e mãe. Não pode estar em nome de terceiros, tá? Porque a empresa quer comprovar que seja realmente a sua residência. Então mantenha contas atualizadas ou no seu nome, ou no nome do seu esposo, ou no nome do pai e da mãe, tá? Tem quem mora de aluguel, por exemplo, que não tem nenhuma conta no nome, fica difícil porque a empresa acaba obrigando o funcionário a ter pelo menos uma conta de consumo no seu nome. Conta de internet, conta de água, luz, telefone, gás, condomínio, qualquer conta de consumo serve para comprovação de endereço, tá? E 2 fotos 3x4. Essas fotos 3x4, uma fica no crachá, que vai ficar no pescoço do colaborador, para circulação nas áreas internas, e uma outra foto vai para o prontuário, aquele que eu falei no começo da aula, que cada funcionário tem o seu arquivado na empresa, tá? Importante a gente saber, nenhum documento de identificação pessoal pode ser retido pela empresa, tá? CPF, RG, certidão de nascimento, certidão de casamento, título de eleitor, nada disso pode ficar retido na empresa. A empresa só pode pegar o original como conferência, vai ficar com a cópia e vai devolver o original para o colaborador no ato da apresentação dos documentos. Carteira profissional, certificados de conclusão de curso, qualquer outro documento que a empresa precise, ela pode segurar por no máximo 48 horas, não mais que isso. A empresa não pode ficar 3, 4 meses com o documento do funcionário, como a carteira profissional, como esses documentos que comprovem escolaridade, tá? A empresa não pode segurar por mais que 48 horas. Ela tem que fazer um mutirão quando ela for fazer contratação, tem que preencher todos os documentos e devolver em até 48 horas para o funcionário. O que mais que é importante? Saber, o registro do funcionário tem que ser feito no primeiro dia de trabalho, não pode ser posterior a isso, tá? Por quê? Passou dessas 24 horas, o funcionário já automaticamente passa a ter direito a qualquer outro tipo de benefício, porque ele já é um funcionário registrado, ele tem que ser registrado no primeiro dia. Então, se ele passa a contar prazos posteriores de contratação, ele perde período de férias, ele perde período de 13º, tá? Então, a contratação tem que ser feita no primeiro dia de trabalho. Tem empresas que contratam o funcionário e registram 10 dias depois, por exemplo. Ele perdeu 10 dias de 13º, perdeu 10 dias de férias, 10 dias de salário, todos os benefícios que ele teria se ele tivesse sido registrado no primeiro dia, tá ok? Então, é importante a gente saber desse ponto, que a contratação é feita no primeiro dia de trabalho. O que mais? Os exames que eu falei da ASO podem ser feitos também no momento demissional. Não sei se eu já havia comentado, mas ele pode ser feito também no período demissional, também sobre pagamento da empresa, tá? A ASO faz parte de um programa de integração de saúde do colaborador, tá? E é um programa de controle médico ocupacional, aonde a empresa vai manter esse colaborador sempre com a saúde em dia, tanto na admissão, quanto no exame periódico, quanto no demissional, tá? É muito bom a gente saber que as empresas se preocupam com a saúde do funcionário, primeiro, para que esse funcionário se mantenha saudável, e segundo, para que ela possa se respaldar de qualquer processo trabalhista, tá? Então, finalizamos a nossa aula de hoje. Essa aula é uma aula mais de conteúdo burocrático do que o funcionário precisa apresentar para a sua admissão, tá? Mas vai ficar uma atividade para vocês fazerem para nota. Tá no último slide de vocês, a página 203 e página 204, exceto o exercício 7, vocês façam no caderno, na continuação da matéria. Então, quem copiou esses slides no caderno já pode
fazer os exercícios na sequência, façam numa letra legível, tá? Façam a caneta, para que eu possa poder entender a letra de todo mundo, possa avaliar todo mundo, tá? Através dessa atividade, eu vou controlar a falta, vou controlar a nota. Não vou aceitar trabalho postado posteriormente, tá? A data limite para vocês mandarem essa atividade para mim é dia 2 de abril, tá? Postou dia 3, tem validade, professora? Não tem validade, tá? Então, sejam coerentes, assistam a aula. Se ficou com alguma dúvida na aula ou na atividade, manda mensagem dentro do horário da aula de vocês. Dia 27 de março, das 15 às 16, eu vou estar disponível no grupo para poder tirar dúvidas a respeito dessa aula e a respeito da atividade. Surgiu alguma dúvida, pode mandar mensagem que eu vou estar respondendo para a turma de vocês nesse horário. Mandou mensagem fora desse horário, eu não vou estar respondendo também, porque senão eu tenho que responder para todas as turmas dentro do seu horário, tá? Para não casar, não deixar de dar atenção para ninguém, não deixar de responder ninguém dentro do seu horário de aula, tá bom? Então ficamos assim. Eu fico aguardando a atividade de vocês para avaliação, tá? Se a escola tiver a liberação para voltar com as aulas presenciais, na próxima sexta-feira nós teremos aulas. Se não, nós permanecemos na videoaula e vocês aguardam a próxima videoaula, tá ok? Tchau, tchau!